boa tarde para vocês. Muito obrigada, seu Júlio, pelas belas palavras, pela generosidade, né? Você é tão gentil com a gente é que agradece. Esse tipo de reconhecimento faz o nosso trabalho valer a pena, né? Muito obrigada, seu Júlio, pela poesia, pela inspiração. Eu estou aqui, ó, na Estação das Artes, Eliseu Ventania, que também faz parte de Mossoró, dessa história toda, né? Já preparando aí esse programa especial que acontece no próximo sábado, dia 29. A gente vai contando aos poucos o que é que vai ter, mas sem dar muito spoiler, tá? Porque sábado vai ser uma surpresa para todo mundo. E claro que a gente vem comemorando esse aniversário de 10 anos desde ontem, né? Segunda-feira, com reportagens especiais, contando um pouquinho da história da Costa Branca. Começamos falando ontem sobre Mossoró, a segunda maior cidade do estado, que recebeu, né, essa emissora no interior para 123 municípios. E hoje a gente tem mais uma reportagem, contando um pouquinho de como tudo isso começou, quando a sucursal, né, da TV Cabugi, na época, veio para Mossoró, ainda na década de 90. Os personagens que marcaram essa história, e a gente confere agora em mais uma reportagem especial em homenagem a esses 10 anos da InterTV Costa Branca. O ano era 1990. Mossoró já era cidade grande, com destaque no comércio e produção agrícola. Porte para outros municípios do interior do estado. Nessa época, a TV Cabugi estava no ar há 3 anos. Foi então que surgiu a necessidade de inaugurar uma sucursal e desbravar o interior do Rio Grande do Norte. Ali na região do Seridó, o museu retrata a economia e a cultura do povo seridoense no século passado. A InterTV Costa Branca foi inaugurada em 2015, mas a história da emissora em Mossoró começou muito antes. Foi aqui nesse prédio da Rádio Difusora, onde em outubro de 1990 foi inaugurada a primeira sucursal da TV, que na época ainda se chamava TV Cabugi. O mais importante da sucursal, eu acho que foi ter acabado o isolamento interior. A sucursal veio juntar o estado. O estado ficou homogêneo, vamos dizer assim, né? Em relação a notícias. Para quem entrava e saía desse prédio todos os dias, o cenário é de nostalgia. A Glaíra Abreu foi a primeira repórter mulher na sucursal. Começou como chefe de reportagem, mas pouco tempo depois estava na rua, em busca de histórias. Quando a Cabugi se instalou, principalmente a sucursal de Mossoró, a sucursal oeste, nós cobrimos quase toda, acho que da região central, Seridó e até o Alto Oeste. Então, assim, acabou que a gente começou a região do norte. Sem a sucursal de Mossoró, a sucursal oeste, não tinha nenhuma ligação com a região do norte. Isso é. O que me marcou, até hoje eu lembro, me emociona, de ter uma matéria do interior. No Nordeste, principalmente a região do Rio Grande do Norte, sofreu uma seca terrível entre 97 e 99. Havia sacos, eu acho que quem está assistindo agora deveria ver essa passagem. Havia sacos, havia desnutrição muito forte, as crianças morrendo de fome. E aí eu me arrepio, peço licença aqui, porque minha noção não quer ser história. Nós temos a matéria, não lembro a comunidade, fizemos uma matéria na Zona Rural. Uma senhorinha tinha fugido atrás de comida, ela se perdeu no mato, passou 15 dias. Dessa matéria surgiu a campanha SOS Rio contra a seca. Cícero guarda até hoje o primeiro crachá de quando entrou na emissora. Foram 15 anos como cinegrafista. Ele fez parte da primeira equipe de reportagem da TV. Foi importante. Primeiro porque não existia TV, né? A gente não tinha acesso à TV que a gente via, né? Aqui em Mossoró, a gente não via as matérias, as reportagens do estado. Então você fica meio que ilhado, né? Era uma ilha aqui, Mossoró e região uma ilha em relação ao que acontecia na capital. Sempre fui curioso. Às vezes nós fomos fazer uma matéria no aeroporto, que vinha Lula, né? Acho que foi na primeira opção dele. Fiquei olhando, lá no helicóptero ele ia entrar, peguei a mão. Aí fui chamando o helicóptero e deu problema. Aí essa imagem foi para o nacional, né? Aí me matou, né? Até o ano de 2003, a TV Cabugi funcionou no
prédio da Rádio Difusora. As equipes de reportagem dos veículos se encontravam e compartilhavam os desafios diários. Na época, Carlos era noticiarista, responsável por ler as manchetes do dia no programa de rádio. A gente sempre fazia essa troca de informação, que era muito importante, né? O imediatismo do rádio, né? Versus a força da televisão, na imagem, né? Então sempre dava muito certo, na casa dele dava certo. O tempo foi passando e novas caras passaram a fazer parte do time de jornalistas da emissora. Fabiano Moraes foi repórter da InterTV em 2 oportunidades. A primeira em 2005. Pela localização geográfica, as reportagens sobre o meio rural e o cotidiano do interior sempre tiveram destaque. Durante a maior parte do ano, o Queiro dos Apertados permanece assim, com o leito do rio totalmente vazio. Gostava de fazer, sempre gostei de fazer reportagens ligadas ao interior, principalmente ao meio rural. E uma sucursal, na SBL aqui no interior do Rio Grande do Norte, ela permite muito isso. Além de matérias rurais, matérias do interior, como por exemplo as festas de Santana, em Caicó, a festa em Açu, o São João que tem por aqui. Então tudo isso aí tinha muito a ver com o meu histórico de vida, como um autêntico nordestino que valoriza muito a nossa cultura. Então poder levar isso para a tela do estado e também nacional, já que a gente fazia muitas matérias para o Globo Rural, então foi um momento muito importante, que até eu tenho muitas saudades e ainda sou localizado pelas pessoas. Eu sou repórter da InterTV, na época da TV Cabugi, porque eu peguei a TV Cabugi e a transição para a InterTV Cabugi. Durante todo o tempo em que esteve na emissora, foi parceiro do repórter cinematográfico Zenóbio Oliveira, que trabalhou em Mossoró por quase 30 anos e que nos deixou em julho de 2023, aos 59 anos. Hoje, Fabiano é professor de jornalismo da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN. No estúdio onde ensina sobre jornalismo aos seus alunos, recebeu o nome do colega de trabalho e amigo. E ele foi muito valorizado dentro da própria emissora, porque sempre tudo destacou que uma grande reportagem do interior, até mesmo as reportagens de rede, chamava Zenóbio, porque ele tinha uma sensibilidade poética nas imagens. Eu chamava ele de poeta, porque ele era poeta, mas eu chamava ele de poeta das imagens. Estou voltando à alma sossegada, bem mais que quando me lancei na vida. O afã do peito na hora da partida torna-se atento, remanso na chegada. Então, de falar de Zenóbio, para mim, é sempre muito emocionante, porque foi um irmão que eu tive, não foi só apenas um repórter cinematográfico trabalhar comigo. Alguns colegas que também marcaram a história da InterTV no interior com reportagens inesquecíveis mudaram de função, mas deixaram sua marca. Em época de sangria, quem é filho de Acari faz questão de ver de perto um espetáculo que já aconteceu 29 vezes. A primeira vez foi em 1960. Essa redação recebeu o nome de Diana Barreto, que atuou como repórter em Mossoró de 2007 a 2009. Hoje, a editora-chefe do RN1 é a funcionária mais antiga do jornalismo, com 21 anos de casa. E é ela quem conta agora uma outra parte dessa história. Amanda, muita saudade desse tempo bom que não volta mais. Fiquei 2 anos e meio em Mossoró, tenho muitas lembranças, muita história para contar. E sabe também quem tem muita história para contar? Meu amigo Marcos Bezerra, jornalista, ficou 20 anos na InterTV, 10 como repórter em Mossoró. Eu lembro muito, Marcos, das suas matérias, principalmente na zona rural. Lembro também em Caicó, quando você dizia "A Laúça do Poço de Santana". Mas eu quero saber, assim, no seu coração, o que é que você tem de lembrança desse tempo, quando você pensa desse momento que você passou em Mossoró? A primeira coisa que eu lembro é que Mossoró me proporcionou de tornar um profissional que eu me tornei. De repente, eu acho que eu fui referência para um bocado de meninos, eu vi os meninos e depois eu vi os meninos entrando na faculdade, fazendo jornalismo, buscando, né, porque eles queriam ser o repórter da TV Cabugi. Os técnicos da Emater local têm aconselhado os agricultores a antecipar o plantio, porque a previsão é de que o inverno deve ser mais forte nos primeiros meses do ano. Seu Leôncio foi um que não perdeu tempo e já está trabalhando na preparação da terra. Você tem umas fotos, você está me mostrando aqui, tem uma do primeiro ao vivo em Mossoró. Conta essa história pra gente. Sim, essa foto aqui, isso foi num jogo de futebol, acho que Copa do Brasil.
Cruzeiro e Barulhos e Cruzeiro do lá. A gente fez um ao vivo de lá e isso foi aquele caminhão, aquele ônibus grandão, com a antena que puxava assim, aquela coisa. E isso era complicado, o retorno era ruim, não funcionava, sabe? Aí a gente ficava lá naquela coisa e eu gravando, eu falando, e o pessoal me disse depois que era a Vânia Maria apresentadora, a Vânia Maria perreada, que eu não terminava de falar. Aí foi todo, não, foi no limite, mas era aquela coisa. A gente saía para fazer um vídeo acompanhado de um ônibus, né? Era Celso, o motorista, que levantava a antena, e aí ficava catando sinal, para ver se estava certo. Era como se conseguia fazer o ao vivo, era uma estrutura absurda. Bom, agora eu vou fazer, às vezes, repórter de entrevistador. Estou aqui com Diana Barreto, editora-chefe da NTV Primeira Edição. Para mim é Dianinha, minha estagiária. O que te marcou em Mossoró, Diana Barreto? Então, 2 anos e meio que eu fiquei em Mossoró. Então, você imagina quantas pessoas eu conheci, quantas cidades eu visitei. E tudo isso gerou uma bagagem riquíssima para mim, enquanto pessoa e enquanto profissional. Então, eu digo que esse tempo em Mossoró foi uma contribuição não só enquanto jornalista, mas como pessoa, porque eu mudei muito, foi uma formação mesmo que Mossoró me proporcionou e eu sou muito grata a quem possibilitou que eu pudesse viver tudo isso. Então, eu sou cidadã moçoroense. Não sei se você sabe, você ganhou o título também? Ai, também ganhei o título. Então, eu tenho muito orgulho desse período que eu passei lá, desse aprendizado. E eu sempre falo disso com muita alegria e com muita saudade no coração. Queria só aproveitar para dar parabéns a todos os que fazem a InterTV Costa Branca. Tenho muito orgulho de ter feito parte dessa família e acho o trabalho de vocês muito interessante. Sempre que posso, eu estou vendo e fico na torcida imaginando aquela coisa onde vocês estão e onde eu já estive. Parabéns. Eita, que bacana, gente. Muito bom ver tudo isso. Olha, primeiro eu queria falar que essas pessoas que estão nessa reportagem, né, representam muitas outras que fizeram parte dessa história. Por um motivo ou outro não puderam estar nessa reportagem. Enfim, seria difícil, né, colocar tanta gente importante, tanta gente que fez a diferença para a história da InterTV aqui em Mossoró. Então, recebam o nosso abraço, né, todos aqueles que já passaram por aqui, porque são muitos profissionais mesmo, e cada um deles deixou um legado, com certeza. Eu sou da época ainda da sucursal, eu entrei na TV em 2012, né, estou aqui há 13 anos, então aprendi com muitos desses colegas, inclusive fui aluna na faculdade de Fabiano Moraes, que apareceu na reportagem, um dos maiores incentivadores de que eu viesse trabalhar na TV, né, por isso eu agradeço a ele. Até hoje, ele sabe disso, conversamos no dia da reportagem, né? Ele me incentivou bastante para trabalhar em TV, que era algo que eu não queria.